Olá, povo de Deus, Natal do Senhor, missa da noite do dia 24 de 12 de 2020. A reflexão hoje é a partir de Isaías 9, de 1 a 6, de Tito 2, de 1 a 14 e de Lucas 2, de 1 a 14. O livro do profeta Isaías, na sua totalidade, apresenta profecias messiânicas, utópicas e carregadas de esperança. Diante de uma nação destroçada pelos conflitos internos, com exploração dos fracos, corrupção dos grandes, abandono geral dos compromissos assumidos na aliança com Javé, Isaías anuncia que começa a brilhar uma luz com a superação da humilhação na qual o povo vivia submetido. Fim do jugo que pesava nas costas do povo, fim do sistema fiscal opressor, fim da opressão simbolizada nas botas das tropas de assalto e nos trajes manchados de sangue. Tudo queimado e superado. Essa luz traz consigo uma reviravolta na situação. Por um lado, alegria multiplicada, felicidade aumentada, grande tempo de colheita para todos, conquistas nos conflitos externos, guerreiros que voltam dividindo despojos da batalha. Qual o motivo dessa exaltação toda? O nascimento de um menino, com marcas de realeza nos ombros, com nomes significativos e programáticos. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. A volta da realeza da descendência de Davi, garantindo justiça e santidade para todos. Tudo isso se deve ao amor zeloso do Senhor dos Exércitos, que há de realizar essas coisas todas. Quem é que não quer vislumbrar uma luz resplandecente numa noite de Natal, marcados por esse estado nosso tão difícil de pandemia? Jesus nasceu confinado, cercado de animais, e somente os marginalizados pastores e os magos astrólogos se acercaram de José, Maria e do menino. Esperança para todos os pobres, todos os povos, sem preconceito. A esperança do profeta, que possivelmente esteja sendo anunciada na conjuntura do século VIII a.C., vale também para hoje. Como gostaríamos de poder superar todas as ambiguidades e conflitos que estamos vivendo, sobretudo nos libertarmos de todos os vírus produzidos por esta sociedade enferma. Natal de luz, vencendo as trevas. Tito 2, de 1 a 14. Tito foi companheiro de Paulo em algumas empreitadas missionárias e, sobretudo, animador da comunidade de Creta, na Grécia. Apesar de ser atribuída a Paulo, essa cartinha já vislumbra um tempo bem mais posterior ao apóstolo, onde as comunidades já não estão tão preocupadas com a iminente volta do Senhor, mas sim tentando se orientar como deve viver para estar em sintonia com os ensinamentos de Jesus. 3 pontos são destacados como importantes para a vivência comunitária, enquanto longamente aguardavam a vinda do Senhor sem expectativas iminentes. Equilíbrio, justiça e piedade. Esses princípios de convivência para as comunidades primitivas do fim do primeiro século valem também até hoje para nós. Lucas 2, de 1 a 14. O que vemos com frequência na narrativa de Lucas é sua preocupação com dados históricos, apesar de isso trazer algumas imprecisões interessantes, pois esse recenseamento ao qual Lucas diz que aconteceu quando do nascimento de Jesus, na verdade ocorreu só por volta do ano 6 da nossa era, quando Quirino de fato se tornou governador da Síria. Sendo assim, a gente agora tem que entender, Jesus não morreu com 33, mas sim próximo dos 39 anos de idade. Praticamente o mundo todo divide a história para um antes e depois de Cristo. Porém, o cálculo para o nascimento de Cristo foi feito no século VI de nossa era pelo monge Dionísio. E na
preocupação de datar exatamente o dia do nascimento do Senhor, ele fixou o dia 25 de dezembro de 753 da fundação de Roma. Havia nesta data duas festas pagãs, a do solstício de inverno e a de Mitra, deus da luz. Desta forma, essas festas foram como que cristianizadas, simbolizando o dia do nascimento de Jesus. Acontece que Dionísio se baseou no Evangelho de Lucas para fazer seus cálculos, estabelecendo uma data também para a morte de Herodes, que morre quando Jesus nasce. Porém, foi engano de Lucas. Herodes morreu 4 anos depois do nascimento de Cristo, e o recenseamento de Quirino, uns 6 anos do Natal de Nosso Senhor. O mundo civil foi aos poucos adotando esses cálculos do monge Dionísio e, por volta do século IX do nosso tempo, depois do tempo do imperador Carlos Magno, essa data já se tinha praticamente universalizado. Hoje, os historiadores concordam em considerar que Cristo nasceu 5 ou 6 anos antes do que propõe o cálculo do monge. Portanto, o nosso milênio terminou antes que nos dessemos conta. O que importa mesmo para nós é o significado profundo do nascimento desse menino que veio alterar o curso da história. E eu termino hoje com um poema de Dom Helder Câmara sobre o Natal, dizendo: gosto de pensar o Natal como um ato de subversão. Um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo. Quem assiste seu nascimento é a ralé da sociedade, os pastores. É presenteado por gente de outras religiões, magos, astrólogos. A família tem que fugir e viver como refugiados políticos. Depois volta e vai viver na periferia. O resto a gente celebra na Páscoa, mas com a mesma subversão. Sim, a revolução virá dos pobres. Só deles pode vir a salvação. Feliz Natal, feliz subversão. Um beijo no seu coração.